Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no caderno de Gênesis, no capítulo de número 25, nós estaremos lendo o verso de número 34. Diz assim a palavra: Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os direitos de filho mais velho. Haviam dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho porque nascera alguns minutos ou segundos antes do que Jacó. E os irmãos mais velhos tinham o direito de uma bênção especial por parte do pai. Eles possuíam uma herança maior do que os demais. Eles eram abençoados de uma forma diferenciada pelos seus pais. Por isso eram chamados os primogênitos. E a palavra nos conta que, muito embora fossem gêmeos, mas eram irmãos que tinham suas diferenças. Um era caçador, Esaú era caçador, Jacó gostava de ficar em casa fazendo a comida, se preparando para novos pratos. E acontece que um determinado dia, Esaú chegou, que era o mais velho, que tinha o direito da primogenitura, entenda isso. E esse direito ele podia até vender se ele quisesse. Ou poderia perder o direito da primogenitura, se fosse um filho desobediente, se não honrasse o pai, ele perderia esse direito. Mas o caso era diferente, porque Esaú estava chegando em casa faminto, e ele fez uma proposta ao seu irmão: você quer comprar a minha bênção? Você quer comprar o direito que eu tenho? Sabe, queridos, certamente foi daí que surgiu um costume que os mais antigos, ou os um pouquinho mais velhos, tinham um tempo atrás, e que pena que perdemos isso, porque normalmente quando íamos dormir, a gente chegava para o pai e falava assim: a benção, pai. Você fazia isso ou não? A benção, mãe, a benção, pai, a benção, vó. Pedíamos a bênção. Hoje, tchau, já vou, fui. Mas pediam-se a bênção, pai. Exatamente porque o pai ele tem essa autoridade de abençoar os filhos, e nós precisamos entender isso. O seu pai pode te abençoar, a sua mãe pode te abençoar, e nós precisamos ser abençoados. Mas aqui no caso, aquele filho mais velho que tinha o direito da bênção, ele desprezou a bênção. Ele diz assim: eu prefiro matar minha fome agora do que permanecer como o primogênito. A história de Esaú é certamente a história de muitos de nós. Quando deixamos de honrar, quando deixamos de respeitar, quando desprezamos as coisas do Senhor, quando desprezamos a autoridade das pessoas que estão sobre as nossas vidas, queridos, na verdade nós estamos dizendo assim: olha, isso aí não tem muita importância na minha vida, isso aí não vale muito na minha vida. E quantas vezes mesmo aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus acabam desprezando e dizendo assim: isso não tem muita importância. Aí logo em seguida entrou uma mentira, entrou uma contenda,
entrou uma briga entre os dois irmãos, porque deram legalidade, porque fizeram algo que não era o correto, o certo, e começou-se uma contenda entre dois irmãos, até que Jacó teve que ir embora, ir para um lugar muito distante. Uma crise foi instaurada no meio dessa família. E durante longos anos, foi uma história de perseguição, de inimizade, tudo por conta de uma bênção que foi perdida. Normalmente, quando rejeitamos uma bênção, vem uma coisa chamada maldição. Entenda isso, por favor. Às vezes nós perdemos aquilo que é tão especial, aquilo que Deus tem de tão bom nas nossas vidas. Às vezes nós não reconhecemos, e tudo que nós não reconhecemos, nós acabamos perdendo. Se você não reconhece a sua família, você acaba perdendo a sua família. Se você não reconhece a sua vida financeira, você acaba perdendo as suas finanças. Se você não reconhece o respeito, você acaba sendo desrespeitado. Por quê? Porque são princípios. E quando deixamos de cumprir ou de seguir os princípios, acabamos trazendo uma verdadeira destruição para as nossas vidas. E certamente muitos estão vivendo essa situação, porque perdeu as bênçãos do Senhor, perdeu aquilo que era tão especial, deixou para trás, rejeitou, achou que outras coisas eram mais urgentes, achou que outras coisas eram mais preciosas, e disse assim: deixa, depois eu me viro, depois eu dou um jeito, depois eu faço um jejum, depois... Mas estava perdendo aquilo que você tinha de tão precioso. E esse homem chamado Esaú passou o resto da sua vida correndo atrás daquilo que ele mesmo houvera perdido. E ele começou a perseguir o seu irmão, andou por terras distantes, os dois irmãos se afastaram, irmãos gêmeos, se afastaram completamente, um não sabia notícia a respeito do outro. E é exatamente o que ocorre muitas vezes no seio da nossa família. Quantos filhos já não têm mais contato com o pai? Quantos pais já não têm mais contato com os filhos? Quantos irmãos perderam a comunhão, ou seja, passaram a viver em função de outras coisas, talvez trabalho demais, talvez outras ocupações, e a família acaba se dispersando completamente. Por isso que nós precisamos rever os nossos valores, precisamos saber o que é que a palavra de Deus nos ensina, para que tenhamos uma vida, e a vida abundante que Jesus promete na palavra dele. Deus quer que você tenha uma vida, e uma vida em abundância de tudo e em todos os aspectos. Mas como é que nós temos seguido a palavra de Deus? Quantas vezes nós rejeitamos aquilo de tão precioso que o Senhor tem para nós? Deixamos de lado. Isso para mim agora não é mais importante. Eu tenho outras coisas. Eu tenho outras atividades. Talvez você possa dar uma olhada para a sua vida e agora, depois de um tempo, reconhecer. Eu quero que você me ouça, por favor. Agora, depois de um tempo, reconhecer aquilo que você fez de errado, as suas decisões equivocadas, aquilo que você perdeu, e dizer assim: será que Deus pode me dar uma nova oportunidade? Eu tenho algo a falar com você. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus que diz a palavra no caderno de Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Deus diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Isso significa que você não precisa ficar chorando o leite derramado. Isso significa que você não precisa ficar preso, amarrado, atado às coisas do passado, chorando e parado no tempo, porque não consegue voltar atrás e não tem como voltar atrás.
Isso significa, querido, que Deus pode levar você a uma nova experiência de vida, a uma nova experiência profissional, a uma nova experiência familiar. Deus pode trazer coisas novas na sua vida. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. E assim como no passado, o Senhor permitiu que fizéssemos coisas que não era da vontade de Deus, que cometemos equívocos que Deus não se agradou, mas Deus permitiu. Existe uma coisa chamada vontade permissiva de Deus. É aquele filho que diz assim: pai, eu quero fazer isso. O pai falou assim: meu filho, mas não está no tempo, não vai dar certo. Pai, mas eu quero. Filho, ainda não. Pai, mas eu quero. Aí o pai fala assim: filho, eu vou deixar você fazer, para que depois você perceba o erro que você cometeu. Isso se chama vontade permissiva da parte do Senhor. Mas assim como o nosso Deus permitiu, Ele ainda continua a nos oferecer uma nova possibilidade. Significa, querido, que você tem a oportunidade de reconstruir a sua história. Eu estou falando com você, Deus te dá a oportunidade de você reconstruir a sua história. Ainda que você tenha trocado a sua bênção por um prato de lentilha, que na verdade é um prato de feijão. Ou seja, por nada. Quando alguém perde uma oportunidade, o outro diz assim: você trocou a sua bênção por um prato de lentilha, por nada, que daqui a pouco se desfez. Foi algo tão momentâneo. E aí nós perguntamos: como é que nós podemos reconstruir a nossa vida? Como é que nós podemos reconstruir aquilo que nós perdemos no passado? O que é que nós podemos fazer? O que é o que o Senhor pode ou nos ajudará a recomeçarmos, a reconquistarmos aquilo que havíamos perdido? Eu tenho uma palavra a você, querido, a você, minha irmã. Ainda que o teu passado tenha te colocado em uma cadeira de roda, o teu passado não vai continuar te prendendo. Ainda que você tenha vivido uma situação de perder todas as coisas, mas o seu passado, essa palavra eu quero que você ouça como uma palavra profética para a sua vida. O seu passado não poderá continuar te segurando. Ouça isso, por favor. Se você estiver disposto a reconhecer, a redesenhar, a estender as suas mãos para receber socorro, a deixar talvez o orgulho de lado e dizer assim: Deus, eu preciso do Senhor, sabendo que os problemas da nossa vida, eles se dão através de estágios diferentes. Uma coisa é quando nós estamos no início do problema, outra coisa é quando estamos no meio, outra coisa é quando nós já estamos, olha, eu já estou quase deixando esse problema, eu estou quase deixando esse passado para trás. E aí você pergunta: mas o que é passado? Aquilo que ficou para trás. Talvez você esteja olhando para o seu passado como uma fruta que já está apodrecida, que não vai te levar nada, pelo contrário, vai te fazer mal. E você diz assim: mas eu quero a novidade, eu preciso reconstruir a minha vida. Algumas pessoas gostam de ficar com os braços cruzados, esperando qual é o próximo passo, sem fazer absolutamente nada. Deixa eu ver agora o que vai acontecer. E permanecem acomodados, aquietados, esperando que as coisas aconteçam. Não é tempo disso. É tempo, sabe de quê? A primeira coisa,
de dobrar os seus joelhos e começar a falar com o Senhor. A clamar por socorro. A palavra do Senhor diz assim: clama a mim que eu te responderei e vou anunciar-te coisas grandes que você ainda não sabe. E depois que você orar, descruze os seus braços, saia de sobre esse sofá e tome uma decisão imediata de buscar uma saída. Isso se chama iniciativa. A maioria das pessoas não resolvem os seus problemas porque falta uma coisa chamada iniciativa. Dar o primeiro passo. Levantar a cabeça para continuar a vida. E a sua vida é muito preciosa. A sua vida é muito importante. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Não é tempo de ficar pensando no que eu serei daqui 10 anos, mas é tempo de dizer assim: como eu posso construir a minha vida a partir de agora? Como é que eu vou construir a minha vida com os olhos voltados? Claro, tem um passado, tem uma vida, tem uma história, mas como eu posso construir a minha vida olhando para agora? Aqueles que não têm iniciativa acabam perdendo o bonde da história. Os outros vão. O que não tem iniciativa acaba ficando aquietado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu quero te dizer uma coisa muito preciosa. Eu quero te dizer que existe dentro de você dons preciosos. Existe dentro de cada um de nós talentos preciosos. E talvez o que você esteja precisando seja exatamente de reativar esses talentos. Fazer com que volte novamente e que você diga assim: se Deus colocou algumas coisas aqui dentro de mim, eu vou usar os recursos que Deus já me deu para que eu possa sair dessa situação. Para que eu possa recuperar aquilo que eu perdi no decorrer da minha vida. Talvez você tenha sido humilhado, desprezado. Talvez seja um medo que esteja te segurando. Talvez foram as palavras que disseram. Talvez foram as pessoas que te deixaram. Talvez seja algo que você tem consigo mesmo. E você acaba dizendo ou chorando aquilo que aconteceu lá atrás, se culpando pelo resto da sua vida. Sabe, queridos, eu quero que você entenda que o nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus acolhedor. O nosso Deus é um Deus que quer, na verdade, que os seus filhos cresçam, amadureçam, sejam frutíferos. Você nasceu para isso, entenda, por favor. Você nasceu para ser uma pessoa frutífera. Todos nós somos talentosos, todos nós temos algo a fazer de precioso, mas nós precisamos, na verdade, darmos o passo seguinte. Talvez o passo mais precioso da sua vida seja esse desejo profundo de dizer assim: eu vou recomeçar a minha vida, e agora de uma forma diferente. E vou perseverar naquilo que eu determino em meu coração, naquilo que o Senhor está colocando em meu coração. Mas talvez você diga assim: mas eu não tenho visto nenhum talento em mim. Eu não tenho visto nenhuma possibilidade em mim. Você sabia que quando nós agimos ao contrário daquilo que nos ensina a palavra do Senhor, entra na nossa vida uma coisa chamada desobediência. A desobediência é uma das piores coisas. Desobediência, na verdade, eu sei que a palavra diz de uma forma, mas eu estou fazendo de outra forma. Na verdade, quando nós tomamos a decisão ou as decisões de fazer coisas que não são relevantes, mas são para o momento, e achamos que são prazerosas,
para aquele momento. E aí acabamos tomando decisões equivocadas. Acabamos fazendo coisas que não deveríamos, às vezes pressionados pelas circunstâncias da vida. Isso significa, querido, que aquela falha, aquele erro, aquele problema, lá de trás, aquilo que você viveu lá atrás, permita que seja coisa do passado. As tristezas, as frustrações, o mal entendido, tudo aquilo que ficou para trás, ficou para trás. E Deus tem uma nova coisa para a sua vida. Deus tem um novo projeto para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua vida. Eu não sei se você ouviu o que eu estou dizendo. Mas é tempo de tomar decisões. É tempo de levantar a cabeça. É tempo de confiar no Senhor. É tempo de saber e ter um entendimento que Deus está te possibilitando um novo recomeço. Não interessa as coisas velhas. O passado ficou para trás. Não somos saudosistas. Nós queremos e almejamos as novidades de Deus para a nossa vida. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero orar ao seu favor. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, e a tua palavra foi ministrada, Senhor. Que nesse dia de hoje, Pai, aquilo que o Senhor tem de especial para cada um dos teus servos, cada uma das tuas servas, venha a se concretizar. Pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por aquilo que na verdade, ó Pai, não era do teu agrado, mas pedimos, ó Deus, a oportunidade de um recomeço. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.